sempre é motivo de alegria, né? O salmista diz: alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos aqui mais esta noite para darmos prosseguimento aos estudos da Palavra de Deus que iniciamos semana passada, e até setembro, semanalmente, nós teremos aqui um obreiro trazendo estudos da Palavra. E coube a mim este desafio e também, ao mesmo tempo, esse privilégio de explanar sobre a Palavra de Deus. Importante quando nós podemos abrir a Palavra e compreender o que Deus tem para falar conosco. Hoje à tarde, conversamos por áudio com o pastor José Antônio. Ele envia um abraço para todos os irmãos. Existe assim uma dificuldade de comunicação por causa do fuso horário. Quando nós acordamos aqui, lá já é meio-dia. Então ele está muito envolvido, né, com a obra, e as igrejas ali são muito distantes. Às vezes eles viajam 100, 200, 300 quilômetros para atender a obra, mas ele manda dizer para os irmãos que em setembro ele já estará trazendo as apostilas e implantando aqui no Brasil o nosso Instituto Bíblico. São 18 disciplinas. As apostilas já estão prontas lá na Itália, e em setembro ele estará trazendo essas apostilas para nós então implementarmos aqui na nossa igreja. Meus irmãos, semana passada nós introduzimos falando sobre Romanos capítulo 12, versículo 2, e vamos dar continuidade. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda Hebreus, acredita-se, alguns teólogos, que Paulo é o autor, né, da epístola aos Hebreus, e eu até acredito por causa do estilo da linguagem. Capítulo 11 aos Hebreus, versículo 8: pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Aí nós falávamos semana passada sobre a chamada de Abraão. O nosso tema da mensagem é vencendo o gigante do conformismo pela fé, através da fé. E falamos que Abraão tinha tudo para ser um comodista, porque nós vimos que a sua família era oriunda da capital da Macedônia, cidade de Ur. Ur significa luz, cidade luz. E devido à sua importância, uma cidade comercial de grande influência, acreditamos que a família de Abraão era também uma família de posses pela sua origem, mas era uma cidade politeísta. Eles adoravam muitos deuses, e ali do meio da idolatria, inclusive a sua família era idólatra. Deus levanta Abraão e diz assim: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da tua família, e vai para uma cidade que eu ainda te mostrarei. E vemos que não foi fácil.
a decisão tomada por Abraão, deixar tudo, o comodismo, o conforto, os bens materiais, e atender o chamado. Aí nós lemos aqui aos Romanos, Paulo exortando-nos a rompermos com o passado. Romper com o passado. Abraão fez isso. Ele tinha uma história. E acredito que não foi fácil romper com os laços familiares, principalmente. Mas ele rompeu com o passado. Então, o sentido dessa forma verbal romper é quebrar-se, ou seja, despedaçar os entrelaçamentos com o passado. E existe no ser humano uma coisa que se chama fator RM. O que é isso? É resistência à mudança. Observe, tudo que envolve mudança, existe resistência, até coisas para o bem, Então, existe uma resistência natural por causa do comodismo, porque mudar e dar trabalho, né? Tira da situação de conforto, da zona de conforto. E as pessoas, principalmente hoje, na era moderna, as pessoas não querem ter trabalho. As pessoas querem receber tudo prontinho. As pessoas vão às lojas e já escolhem os produtos de acordo com as suas necessidades. E as empresas, sabendo disso, elas fazem uma pesquisa de mercado e vão produzir exatamente aquilo que o mercado vai consumir. É a era do consumismo. Às vezes as pessoas não têm necessidade nenhuma de comprar, mas esse consumismo leva as pessoas naturalmente a comprar, a se endividar. Então existem muitas pessoas endividadas por causa do consumismo sem necessidade. Então esse fator de resistência à mudança é natural. Mas Abraão superou isso. O que me chama a atenção é que ele superou isso. Ele não questionou. Deus falou, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ele nem sabia. Ele nem tinha conhecimento. E ele foi. Então, romper para manter o foco de nossa vida em Cristo, com que finalidade? Com a finalidade de buscarmos e experimentarmos, conforme diz aqui Paulo, qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, se nós quisermos saber qual é a vontade de Deus para cada um de nós, é fazer como Abraão fez, obedecer. E não se conformar com este mundo, conforme diz Paulo aqui, é não se acomodar com a situação, não se deixar levar por ventos fortes que sopram sobre o mar da vida. Então, romper com o passado, romper com as circunstâncias, para ter o foco em Cristo, em Deus. Então, não devemos nos esquecer das promessas que o próprio Jesus fez lá no capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus
ele promete aos discípulos que ele voltaria. Ele precisaria ir ao Pai, mas ele deixou-nos a promessa do seu retorno. O que ele foi fazer? Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, isto é, não turvar ou não tornar nublado o coração diante das dificuldades que sempre se apresentam. Não turvar o coração. Manter a mente límpida, o coração limpo. Às vezes somos desafiados por problemas do dia a dia, e a primeira coisa que nos ocorre é anuviar o coração, desviar a nossa mente, a nossa atenção de Cristo, do alvo que é Cristo. E diz Jesus aqui, olha, credes em Deus. Aí no grego, o original, crer é pistenô. O que é isso? É ter fé, é acreditar, é confiar em Deus. E foi isso que Abraão fez. Isso inclui uma entrega. O salmista, no Salmo 37, versículo 5, ele diz assim: deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Isto é, entrega ao Senhor o teu caminho. Entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele. Aí a versão espanhola da Bíblia diz assim: e Ele atuará. Ele entra em ação. Então, qual é o segredo? Entregar ao Senhor os nossos cuidados, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos, e confiar. Eu me lembro, há muitos anos, eu era ainda diácono, responsável por um ponto de pregação. Estávamos ali numa casa de um de nossos irmãos, reunidos em um culto, e sentindo a presença maravilhosa do Senhor. E num dado momento, nós falamos para os irmãos que estavam ali reunidos: eu não sei qual é o problema que aflige todos aqui nesta noite, mas vamos entregar então e depositar aos pés do Senhor. E na semana seguinte nós ouvimos um testemunho e ficamos sabendo: uma irmã estava já com um dos seus seios sendo carcomido pelo câncer, e ela tinha na sua bolsa uma receita médica e nenhum dinheiro para comprar os medicamentos. E eu me lembro que ela fez isso. Ela pegou aquele problema e entregou para Jesus. E quando ela retorna ao médico, não tinha mais nada. Jesus havia entrado em ação. E é isso que o salmista está dizendo aqui. E João diz, na casa, Jesus dizendo, na casa de meu pai. Casa tem um sentido figurado. Não é esta casa no sentido concreto, no sentido literal, no sentido figurado. Ele diz, na casa de meu pai. Ele estava falando aqui a respeito do céu como morada de Deus. Ele está dizendo, eu vou para a casa de meu pai, na morada do meu pai, vou para o céu, preparar para vocês um lugar. Aí ele diz assim, olha, há muitas moradas, eu não consigo mensurar,
esse muitas. Acredito que a nossa língua portuguesa seja até muito pobre para dimensionar isso, mas ele diz aqui, muitas no grego, morê, significa um lugar de permanência. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele foi preparar uma residência. Uma residência. Então ele está dizendo que nós vamos morar no céu. E lá no céu vai ser o nosso domicílio. O nosso domicílio, a nossa morada eterna. É isso que ele está dizendo aqui. Então a pessoa conformista, a pessoa comodista, ela perde de vista a expectativa da esperança da salvação. Quantos estão sem esperança? Na igreja e sem expectativa, sem esperança, por causa do comodismo. Então, esta salvação, ela foi conquistada através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que não devemos nos acomodar diante das circunstâncias, diante dos problemas, porque Jesus já comprou a nossa morada eterna. Aí no capítulo 17 de João, olha a preocupação de Jesus. Há mais de 2000 anos atrás, capítulo 17, a partir do versículo 9, Jesus dizendo assim: eu rogo por eles, Jesus orando ao Pai, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Eles quem? Seus discípulos. Mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então somos propriedades exclusivas de Deus, porque Jesus nos comprou com alto preço. E na oração ele diz assim: tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Unidade entre pai e filho. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Quem fez aí um encontro Casados para Sempre, o pastor Paulino fez, existe lá uma lição que fala isso, né? O casal não existe o eu, existe o nós, não é? A mulher, pastor Joaquim, quando vai lá, passa o seu cartão, a dívida é sua, não é dela não, é nossa, não é? É que Jesus está dizendo aqui: e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Olha a importância da unidade. Sem unidade não há operação do Espírito Santo. Então, assim como Jesus, Filho de Deus, é um com o Pai, a oração que ele está fazendo assim, a oração que ele faz ao Pai é esta: para que eles sejam um. Eles quem? Para que sejam um, assim como nós. Olha a importância da unidade. Ser um em Cristo, como Cristo é um com o Pai. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então Jesus intercedeu por nós ao Pai, dizendo: eu intercedo por eles. Ou seja, eu suplico por eles, eu rogo por eles. Olha que oração poderosa. Jesus, há mais de 2000 anos, orando por nós, porque ele já tinha esta visão do futuro, que estaríamos hoje aqui. Então ele diz assim: e nisto sou glorificado,
Então, este texto aqui ele faz referência ao próprio Deus e ao seu Filho Jesus, com o intuito de glorificá-los. Então, como glorificar a Deus? Como glorificar a Cristo? Isto é, como tornar a qualidade peculiar e os atributos divinos evidentes? Como que nós vamos tornar Jesus conhecido no mundo de trevas? Como? Jesus está dizendo, tornar os atributos do Filho e do Pai evidentes e gloriosos, através de quem? Através dos seus seguidores. Então somos embaixadores de Deus, porque estamos tornando Deus conhecido ao mundo que está em trevas. E foi para isso que Deus separou Abraão. Aí Jesus, continuando, ele diz assim: não estou mais no mundo. Quando eu estava com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Então, Pai, guarda-os em teu nome. Isto é, guardar, vigiar, preservar. Aleluia, isso é maravilhoso demais. É por isso que o diabo não nos toca. A Bíblia diz que ele brama como um leão, querendo nos tragar, querendo nos devorar. Mas por causa dessa oração, ele não nos toca, porque somos propriedades de Deus. Ninguém toca no Filho de Deus. Aleluia. Oh, maravilha. Glória a Jesus. Estou sentindo a presença de Deus. Aí na semana passada, nós comentamos até o versículo 9 desse capítulo 12 do livro de Gênesis. Falamos aqui da caminhada de Abraão. E uma coisa interessante que a gente percebe aqui é que Abraão chega a Canaã. Deus ainda haveria de mostrar, e ele chega a Canaã. E diz a Bíblia que ele chega a Siquém, e em Siquém ele se depara com inimigos ferozes, que eram os cananeus. Mas os cananeus eram um povo que abrangia outros povos perigosos, todos eles descendentes de Cã, uma raça amaldiçoada da genealogia de Noé. E vejo que quando Abraão chega a Siquém, a sua fé era tamanha que diz a Bíblia que ele erigiu um altar. E adorou o nome do Senhor. O primeiro altar que Abraão erigiu foi em Siquém, terra estranha, cercado de inimigos. Então nós lemos aqui e falamos que Abraão, ele não foi um homem conformista. Eu não sei se no conforto do meu lar eu teria condições de atender um chamado desse. E Abraão, ele venceu o gigante do conformismo. Aí no capítulo 12 ainda, dos versículos 10 até o versículo 20, a Bíblia vai registrar que Abraão retornou ao Egito, porque era grande a fome na terra de Canaã. Aí vamos lá para o capítulo 13. O capítulo 13 vai falar do retorno de Abraão no Egito. Ele desce ao Egito e retorna. Aí muitos pregadores dizem, que aqui Abraão desobedeceu, porque
desceu ao Egito, eu fico me perguntando, será que não era projeto de Deus? Porque havia uma fome avassaladora na terra. Ele tinha muitos animais, muitos gados, e talvez, devido à fome, todos viessem a perecer. Mas no capítulo 13, versículo 2, quando fala que Abraão retorna do Egito, diz assim: e era Abraão muito rico em gado. Onde ele conseguiu isso? No Egito. Muito rico em gado, em prata e em ouro. Então ele desce ao Egito e volta mais rico. Então não existe dificuldades para Deus. Não existe. Glória a Deus. Não existe. E ele passou então, retornando, ele passa por Betel, e diz a Bíblia que ele saindo de Siquém, ele sobe para Betel, e lá em Betel ele havia erigido também um altar, onde Abraão colocava as plantas dos seus pés e ele estava adorando. Ele não olhava para dificuldades, para circunstâncias, ele adorava. Aí ele passa, voltando do Egito, ele passa por Betel. Aqui ele havia armado sua tenda, né? No princípio ele erguera aqui um altar ao Senhor, e novamente, quando ele retorna a Betel, o nome do Senhor foi invocado. Olha que fé. Então com ele estava o seu sobrinho Ló. Eu não sei por que ele levou Ló, porque nós entendemos que Ló não deveria fazer parte desta viagem. Mas por causa de Abraão, por causa das bênçãos, das promessas de Deus sobre Abraão, a Bíblia diz que Ló ficou muito rico também. Porque em lugar nenhum na Bíblia nós vamos encontrar Ló invocando o nome do Senhor. Eu não vejo Ló erigindo nenhum altar, mas era rico. Foi abençoado. Abençoado por causa da bênção de Abraão. Então, pastor Pacheco, por causa da sua bênção, da bênção de Deus na sua vida, olha quanta gente pode ser abençoada através da sua vida. O Salmo 128 diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e guarda os mandamentos, porque tudo que ele fizer, tudo que ele colocar nas mãos será abençoado. E Ló foi abençoado por causa das promessas de Deus na vida de Abraão, seu tio Abraão. Aí diz a Bíblia que Ló também tinha ovelhas, tinha bois, tinha tendas, e suas posses eram muitíssimas. E se nós continuarmos lendo, veremos que Abraão sempre invocava o nome de Yahvé, o nome de Deus. Mas nós não vamos encontrar Ló adorando Deus. Então, como a posse das riquezas de Abraão, muito rico, e Ló também ficou rico, muitíssimo rico, aí começa a surgir brigas entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Então não havia mais lugar na região para as suas ovelhas, para os seus bois. Abraão, ele não tinha o coração nas coisas materiais, ele era rico.
Mas isso não o impedia de louvar a Deus em momento nenhum. Sabe o que Abraão faz? Ele chama Ló e diz assim: olha, não haja briga entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Se somos membros de um mesmo corpo, cujo corpo, o cabeça é Cristo, então não pode existir desavenças entre os membros deste corpo. Porque imagina se um dos meus membros fosse reclamar da unha do dedão do meu pé. Ele é importante para o corpo? Sim, porque uma unha encravada dói muito, o corpo todo sente, o corpo todo padece. Então somos membros um dos outros. Aí Abraão chama o seu sobrinho e diz: olha, não haja brigas entre nós, porque somos irmãos, somos uma família. Aí, o que Paulo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz, mais ou menos, tratando deste assunto, versículos 17 e 18, ele falando aos romanos, ele diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto depender de vós, então o que depender de mim, e o que for possível, tende paz com todos os homens. Então, se depender de mim, não pode existir contendas, não pode existir conflitos. E é isto que Abraão fez com seu sobrinho Ló. Olha, somos irmãos, e não pode existir brigas entre eu e ti, e nem entre os pastores, os teus empregados e os meus empregados. Porque os empregados já estavam conflitando entre eles. Aí, diz aqui o texto que Abraão e Ló se separaram. Porque, se for possível, Ló, quando saiu de Ur, ele era dependente de Abraão. Então, Ló se enriquece por causa das bênçãos de Abraão, e Ló, ele era materialista. Ele, diz a Bíblia aqui, ele ergueu os seus olhos, viu toda a terra do Jordão, todo lugar estava bem regado, era fértil, produtiva, boa para criar gados, e diz a Bíblia que era como o jardim de Deus. Então era uma maravilha. Foi essa a visão de Ló. E diz a Bíblia que Abraão habitou a terra de Canaã. Como deveria ser Canaã? Se Ló escolheu a melhor parte, enquanto Ló foi habitar as planícies, as terras férteis. E pensa que Abraão se importou com isso? Ele pensava como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Então isso para ele não fez nenhuma diferença. Ele não ficou mais pobre por causa disso. Aí no versículo 14, do capítulo 13, que interessante, diz assim: disse o Senhor a Abraão, aqui ainda não era Abraão, depois que Ló se apartou dele, então eles se separaram. Aí Deus aparece para Abraão
Como diz aí fora o ditado, né? Eu acredito que Ló era uma pedra no sapato de Abraão. Porque quando Ló se separa de Abraão, Deus abre o seu coração para Abraão. Aí diz aqui o texto: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Os 4 quadrantes. Olha, norte, sul, leste, oeste. Olha, levante os teus olhos. Aí Deus diz assim: olha, toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então a descendência não seria de Ló, seria de Abraão. A promessa estava com Abraão, não com Ló. Então de que valeu a riqueza de Ló? Porque Abraão estava sob a promessa. Aí o texto continuando diz assim, Deus falando para Abraão: farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Meus irmãos, eu não sei que promessas Deus tem na sua vida, mas quando Deus fala para Abraão: olha, sai, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, ele poderia questionar. Aí chega em Canaã, Ló separa-se. Parece que o problema se afasta e Deus então renova suas promessas com Abraão. Olha, tudo isso aqui eu vou dar para você e para a sua descendência. Então, se Deus tem promessas na sua vida, o tempo de Deus não é o tempo Cronos, é o tempo Kairos. Porque 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Eu me lembro que em 2005 eu estava orando no monte, aqui em Arrozal, e eu tenho promessas de 2005 que ainda vão acontecer. Porque foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Voltando aqui, disse o Senhor Deus a Abraão, depois que Ló apartou-se dele: levanta os teus olhos, ergue a tua cabeça, não se abate com os problemas. Levanta os teus olhos e olha. Às vezes nós enxergamos, mas não olhamos. Aleluia. E Deus disse para Abraão: olha, levanta e olha. Isto é, observe atentamente os mínimos detalhes, examine, sonde. Então Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: olha, a filosofia diz assim: tenha uma atitude filosófica. O que é atitude filosófica segundo a filosofia? Atitude filosófica é isso, é dizer não aos hábitos, é dizer não aos costumes, é dizer não ao comodismo, para só depois de tudo passar pelo crivo da razão, aí eu posso afirmar ou concordar com alguma coisa. Então eu paro, critico, no bom sentido, analiso,
e chego a uma conclusão. Aí eu tomo uma atitude filosófica. O que é isso? Eu tomo uma atitude. Ou seja, eu posso prever uma outra possibilidade. Às vezes nós enxergamos com os nossos olhos uma porta fechada, mas Deus está dizendo assim: olha, levanta-te, erga os teus olhos, olha, tome uma atitude filosófica, porque outras portas se abrirão. Glória a Deus. Irmãos, acontece cada coisa, ou já aconteceu cada coisa na minha vida, que às vezes nem eu mesmo acredito. Em 2010, 2011, eu já tinha escrito o meu segundo livro. Aí eu procurei a editora que eu acreditava que era a minha casa e apresentei o meu trabalho. Sabe qual foi a resposta que eu recebi? Nós não vamos publicar você porque você vai ficar conhecido. Mas eu disse, mas eu não quero ficar conhecido, eu não sou político. Eu quero uma oportunidade para fazer a obra para a qual Deus me chamou para fazer. Mas qual é a sua proposta? Porque eu tinha os livros, né? A pessoa disse assim, não, você também, nós não pagamos seus direitos autorais. Eu também não quero direitos autorais. Eu tenho os meus livros. Mas qual é a sua proposta? Qual é a proposta da empresa? A empresa pede 55%. Tá bom, tá fechado. Até hoje eu estou esperando a resposta. E sabe o que Deus fez? Abriu outra porta. Porque Deus levantou esse ministério e nós já temos a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, já vamos para a 8ª revista. E essa revista está sendo estudada na Europa. Eu nunca imaginei isso. Nunca passou isso pela minha mente. Olha o que Deus faz. E Deus fez isso com Abraão. Glória a Deus. Deus fez isso com Abraão. Aí o versículo 15 diz assim: toda a terra que vês darei a ti e à tua semente, isto é, a tua descendência, a tua posteridade. Eu não vou abençoar apenas você, eu vou abençoar a sua posteridade, os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos. Quem estiver em volta de você vai ser abençoado. Então, a mais importante semente está registrada aqui, a semente de Abraão, né? A semente prometida. Deus aqui faz referência a Isaac. Sara era estéril. Como é que Deus promete um filho para uma mulher estéril? Aí Abraão ainda reclama, né, com Deus, né? Eu não tenho condições de ter filhos. Eu tenho ali o meu servo Eliezer. Quem sabe, né? Quem sabe se adotá-lo, ele será então esta descendência abençoada. Não. Sara já nem menstruava mais, já tinha os seus 90 anos. E Deus falando, não, vai ser de Sara a sua descendência. Então nasce Isaac. Abraão já com 100 anos de idade, já velho. É algo para confundir a medicina. Biologicamente não tinha condições de Sara ter um filho. Mas Deus falou
E Deus, quando fala, Ele cumpre. Aqui no versículo 7, do capítulo 12, voltando, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E Abraão edifica ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então Abraão sempre adorando a Deus. E se existe uma coisa que mexe com o coração de Deus, é a adoração. Glória a Deus. Aleluia. É a adoração. Aí no versículo 16, Deus diz assim: olha, Abraão, eu farei a tua semente, isto é, a tua descendência, como o pó da terra. Como é que a gente vai compreender isso? Então Deus está dizendo assim: olha, eu determinarei a tua semente como o pó. Que figuradamente Deus estava dizendo: olha, a tua descendência será tão próspera, tão abundante, que Deus usa aqui uma figura de linguagem: será como o pó da terra. Se você puder contar o pó da terra, assim será a tua descendência. Bênção! Glória a Deus. Imensurável. Bênção imensurável. Aí Deus fala aqui da possessão da terra. Deus promete dar a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. Por quê? A terra era dos cananeus? Não, Deus está dizendo para Abraão: a terra é minha, e eu dou a quem eu quero. Os cananeus tremeram na base, achando que eram donos da terra, e Deus está dizendo para Abraão: a terra é minha, a posse da terra é minha, e quem vai lhe dar sou eu. Então a terra prometida era de grande importância para os descendentes de Abraão. Por quê? Porque a identidade da nação de Israel estava intimamente ligada à terra, já que representava o cumprimento das promessas que Deus havia feito a Abraão lá em Ur. Sai para a terra que eu ainda te mostrarei. Deus relembrando a Abraão: olha, eu te fiz promessas lá em Ur. Então esta terra será tua, porque eu vou lhe dar, não somente a você, mas a tua descendência, cumprindo o que Deus havia prometido a Abraão lá atrás. Então Deus não é como o homem, para que possa mentir, para que possa enganar. Esta semana ouvi um obreiro dizer assim: eu me decepcionei com fulano de tal. Imagina se Deus fosse se decepcionar conosco. Ninguém entraria. Ninguém. Ninguém. Nós entristecemos Deus A todo o momento, até de maneira oculta ao nosso entendimento, nós pecamos. É por isso que às vezes eu oro: Senhor, perdoa os meus pecados ocultos, que o Senhor conhece. Às vezes até por mim eu estou pecando, mas o Senhor sabe. Aí Deus fala para Abraão: olha, se puderes contar o pó da terra, versículos 17 e 18, levanta-te, percorre a terra no seu comprimento. Então diz aqui a Bíblia que Abraão armou as suas tendas. E o que ele fez? Edificou um altar de adoração a Deus, Jeová. Ele creu. O Salmo 113 diz que Deus se inclina das alturas
e olha aqui para a terra e levanta da lixeira o pobre e o necessitado e o coloca sentado no meio dos príncipes. Os homens não entendem isso. O homem natural não consegue entender isso. É por isso que Deus levanta os pequenos para confundir os grandes. Então Abraão edifica ali um altar ao Senhor. E com essa pequena biografia de Abraão, nós queremos reforçar que, como ele, nós devemos vencer o gigante do conformismo. Irmãos, Deus levantou esse ministério para fazer a diferença. Glória a Deus. E nós precisamos vencer esse gigante do conformismo. Senão a gente vai ser mais uma. E o que vai fazer essa diferença é a liberdade para o Espírito Santo atuar nas nossas vidas. Eu tenho orado a Deus para que dê dons espirituais para a igreja. Eu estou buscando dons espirituais, mas eu não quero só para mim, eu quero que todos sejam cheios do Espírito Santo, conforme era a igreja primitiva. É isso que vai fazer a diferença. Esse gigante do comodismo, do conformismo, romper com o passado, que ficou para trás, ficou para trás. Glória a Deus. Agora o foco é olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para Jesus. Porque as promessas que Deus fez a Abraão, se somos filhos de Abraão, somos abençoados por causa de Abraão. Então, não conformar-se com este mundo, conforme diz aqui o Paulo, de acordo com o que o apóstolo escreveu, é não fazer parte dos esquemas políticos. Há igrejas que estão se aliando a esquemas políticos. E Deus está dizendo que nós não devemos nos conformar com esse sistema, não aceitar. Então há igrejas que colocam políticos corruptos nos seus púlpitos. E dizem que tudo é relativismo, não tem importância. Por que Deus tira Abraão da cidade de Ur? Deus não poderia prosperá-lo lá, no meio de um povo idólatra? Então dizem que tudo é relativo, participam de esquemas que dão ideia de se saírem bem em tudo. É aquela famosa lei do Gerson, que diz aí fora. É você levar vantagem em tudo, não importa em que situação. Então, pessoas que pensam levar vantagem, não se importando com o próximo, e negociam as ovelhas do Senhor como se fossem gados. Aí entra o egocentrismo, o ego, e o gigante do conformismo fala mais alto. Então, se nós quisermos ter a mente transformada, renovada pelo Espírito Santo, a fim de experimentarmos qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, não podemos nos conformar com este mundo, com o seu sistema corrompido e cada vez mais distantes de Deus.
Já concluindo, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aqui está o segredo para não agirmos como os conformistas. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas encontrará para si a luz da vida. Então, ter o foco em Jesus, transformar a mente, é o mesmo processo, falamos aqui na semana passada, da metamorfose que ocorre com a lagarta. Falamos aqui terça-feira passada. A lagarta, ela passa por um processo de transformação até formar-se numa linda borboleta. Então, toda borboleta foi uma lagarta, porque ela passou por esse processo de transformação. É o que Paulo está dizendo aqui, né? Ter uma mudança radical, é o que Paulo está dizendo aqui. Transformação da maneira de pensar, transformação do modo de viver. Transformar-se pela renovação da mente é o caminho indicado pela palavra de Deus. E na carta de Paulo, 2 Coríntios 5,17 diz: de modo que todo o que está em Cristo é nova criatura. Então, se é nova criatura, as coisas velhas se passaram, ficaram para trás. É por isso que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou morto com Cristo. Oh, Deus Santo, aleluia. Então, renovar é tornar algo novo. A renovação da mente precisa passar por Jesus. A renovação da mente precisa passar pelas Escrituras. Então, vejam o que Paulo diz em sua epístola, ainda 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Eu gosto muito da versão linguagem de hoje. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. As armas que usamos na nossa luta não são as armas do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Glória a Deus. E não é isso que estamos fazendo às 5 horas da manhã? É a única arma que o inimigo tem. As armas espirituais que nós sabemos manejar e ele não. Quais são as armas que o inimigo é expert, que ele maneja bem? As armas da carne. A inveja, o ciúme, a contenda. São armas que o inimigo maneja muito bem e a gente precisa estar atento para não deixar brechas para ele trabalhar. Porque as armas espirituais ele não sabe manejar, mas nós sabemos. Aí diz aqui Paulo: armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. O orgulho afasta o homem, o ser humano, de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão, o pecado original. Diz a Bíblia que ao cair da tarde, Adão ouvia o suar da voz de Deus, e por causa do orgulho, houve então uma barreira, uma divisão, e foi por isso que Deus precisou enviar o seu Filho Jesus para resgatar a humanidade perdida, por causa do orgulho.
Então, diz aqui Paulo, dominamos todo o pensamento humano